Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com meu amigo Marcelo Salles, do Tudo é Acessibilidade. Ele vai contar aqui um pouco da história dele, do trabalho dele. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar do meu podcast. Perfeito, William. Eu que agradeço aqui o convite para participar. É sempre um prazer trocar ideias relacionadas à acessibilidade, porque no início eu não imaginava que isso ia se tornar literalmente o meu ganha-pão e a minha vida, né? Correndo atrás de diferentes projetos. Mas é isso, vamos falar sobre isso aqui hoje. Com certeza. E no seu caso, você tem alguma deficiência visual ou alguma outra? Não, eu não tenho deficiências aparentes, né? Na verdade, eu tenho sim TDAH, mas eu não considero que isso me atrapalhou no decorrer da carreira. Tive alguns problemas com relação, claro, à desatenção em alguns momentos, com relação à descalculia também. Eu tenho uma dificuldade muito grande com números, por exemplo. Nunca me dei bem com números, mas isso também acabou não sendo um fator preponderante ali para a minha vida. Então, eu não tenho deficiências visíveis. E as que eu tenho também eu não considero como, mas eu acho que é importante você entender, pelo menos para autoconhecimento, né? Legal. E aí, então, como é que veio aí seu interesse pela acessibilidade? Não, perfeito. Então, com relação ao interesse, foi meio que uma porrada, literalmente, que eu tomei da vida, né? O que acontece? Eu sou designer por formação, gente. Eu me formei em desenho industrial em 2002, pela Universidade de São Judas, em São Paulo. Mas antes de fazer desenho industrial, eu fiz colegial técnico em processamento de dados. Então, eu sempre fui a pessoa ali, o designer, que já sabia programar, né? E eu peguei o início da internet, então, nos anos 2000, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Então, eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com blogs, eu trabalhei em diferentes agências de publicidade e afins. Os anos se passaram, eu entrei no Unibanco em 2008, nem era Itaú ainda. Um ano depois teve a fusão, mas quando eu entrei no Unibanco, e eu trabalhei ali de 2008 até 2021 na instituição. Então foram 12 anos trabalhando. Nesse período, os 6 primeiros anos eu trabalhei como desenvolvedor front-end, e os 6 últimos anos eu trabalhei na equipe de design, voltando às minhas origens de design de fato, né, trabalhando como UX, com UX. E aí foi interessante porque em 2012, quando eu estava no time de desenvolvimento, a gente estava participando a minha equipe, né, estava desenvolvendo o novo Internet Banking, o novo site do Itaú e também o Internet Banking. E o que acontece? Nesse período ali, eu teve um evento, que é o Frontin Sampa. Inclusive, eu participei como palestrante esse ano, né? Eu brinco que alguns anos depois eu retornei ao evento, mas dessa vez como palestrante. E aí, em 2012, estava lá no evento e 2 pessoas subiram ao palco, o Horácio Soares e o Clécio Bacchini, que na época eram referências ali de acessibilidade, eles tinham vários projetos, mas eu só fui como telespectador, né? Então eu fui assistindo, e eles meteram o pau, eles chegaram com uma palestra de oportunidade, vamos dizer assim. Eles meteram o pau no site do Itaú, né? E eles falaram assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Itaú acabou de lançar um novo site, tinha lançado em outubro de 2012, acho que um mês antes do evento, se eu não me engano. O Itaú acabou de lançar um novo site e adivinha, ele não é acessível. E eu assistindo ali na plateia, né, percebi que eles meteram o pau, literalmente, e eu fui me sentindo envergonhado, porque eles foram falando de coisas que eu sabia que precisava ser feito. E eu falo, cara, por que eu não fiz? Eu não fiz, claro, porque, primeiro, não priorizava. Se hoje em dia já é difícil a priorização da acessibilidade, imagina naquela época, né? E outra coisa, eram coisas que você sabia que era importante, mas você não faz porque você está priorizando outras atividades, outras coisas, como é feito hoje em dia também em algumas situações. Só que eu fui para casa com aquela dor e aquele sentimento de culpa. Eu falei, cara, não é possível que tudo que eles apresentaram eu sei fazer, né? Por que eu não fiz? Que eram questões relacionadas à organização
organização hierárquica dos títulos, eu trabalhei muito tempo com SEO dentro do Itaú, então eu conhecia todos os processos ali. Claro que tem diferenças, né, entre cada uma dos métodos, mas você consegue adaptar muitos contextos, né, de forma similar para tanto uma atividade quanto para outra. Mas, enfim, foi a partir daí que eu comecei a estudar a tal da WCAG, né, e aí eu comecei a estudar de forma intensa, né, e sempre que eu pego algo para estudar, isso tem um pouco do hiperfoco também em atividades, né? Sempre que eu pego algo para estudar, eu vou a fundo, literalmente, estudando muito. E aí foi o que aconteceu com a WCAG. Para ajudar no meu processo, eu trabalhei junto com uma pessoa com deficiência visual também, que é o Marlon Brandão de Souza, que na época ele era desenvolvedor back-end no Itaú e eu era front-end. E o que acontece? Eu trocava muitas ideias, só que assim, eu não trocava ideias diretamente relacionadas à acessibilidade, mas o fato de eu conviver com a pessoa ali ao meu lado, né, aquilo me direcionou, né, indiretamente para as situações. Então foi meio que um processo natural e é aquela questão de você estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo, e as coisas foram acontecendo de pouquinho em pouquinho. Aí dentro do Itaú eu comecei a aplicar em projetos de forma clandestina, eu brinco, né? Porque você não tem a priorização. Eu chegava para minha coordenação, para chefes, gerentes e tudo mais, o pessoal não dava atenção, não falava que era importante, eu tinha outras prioridades, mas como eu mexia no código, eu colocava ali um texto alternativo ali, outro aqui, depois de pronto eu mostrava, né? Então eu fui fazendo meio que na clandestinidade, de pouquinho em pouquinho, errei bastante, mas fui aprendendo nesse ponto. E como eu já tinha a questão de desenvolvimento, então isso me ajudou bastante. Só que eu não cheguei a trabalhar diretamente com isso. Eu só fui focar 100% em acessibilidade dentro do Itaú quando eu já estava no time de design e foi só em 2018. Mas, ou seja, foi em 2012 que começou ali meus estudos iniciais com esse tema até eu me tornar especialista. Legal, hein? E é bom hoje a gente ver que hoje está se falando em acessibilidade, né? O tema está mais em voga, coisa que há, sei lá, 10 anos não se ouvia falar muito, né? Hoje parece que as pessoas estão mais interessadas em acessibilidade. Perfeito. Na verdade, tem a questão da legislação, né? É bem importante a gente lembrar disso, porque até há pouco tempo no passado, a gente tinha apenas alguns decretos, né? Agora não, a gente tem a legislação, não que as empresas, principalmente aqui no Brasil, a cumpram, né, de forma eficiente como deveria, né? Mas, de qualquer forma, ela é cumprida, ela precisa ser cumprida de alguma forma. E no passado, a gente tinha muitas atividades isoladas. Por exemplo, o Horácio Soares, que eu comentei, ele tinha alguns projetos, né, e junto com a Leda Espelta, que é uma especialista em acessibilidade, possui também deficiência visual. Eu lembro do Marco Antônio Queiroz, a MAC, ele tinha um site chamado Bengala Legal, que era muito bacana, só que infelizmente ele faleceu devido a complicações devido ao diabetes. E eu fui acompanhando, né? Eu tive trabalhos iniciais com o Reinaldo Ferraz, né? Que é um nome importante no Brasil, aqui no W3, um dos representantes do W3C no Brasil que foca em acessibilidade, a Thalita Pagani, que também era bastante renomada na época, e aí eu eu fiz até alguns projetos juntos com ela, enfim, eu fui me envolvendo no meio dessas pessoas e fui entendendo cada vez mais a importância. Só que por que as pessoas falam bastante hoje, né? Por conta mais da legislação e esse volume. Só que ainda não se fala o suficiente do quanto deveria, mas tem um outro ponto importante, porque falar é uma coisa, agora saber fazer é um outro processo que é muito mais complicado, né? Sim, eu sempre falo isso aqui também, que eu só vim estudar mais sobre acessibilidade quando perdi a visão. Quando eu ainda era baixa visão, para mim o máximo de acessibilidade era colocar um texto no atributo Alt, e um texto bem genérico, sei lá, foto da mesa. Sim. Só depois que eu vim aprender sobre as UI áreas, né, quando eu me tornei um usuário de leitor de tela, e vendo as UI áreas, hoje a gente vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, deixar um site, uma aplicação acessível, quando já é feita no início, né?
quando já é algo pronto, dá mais trabalho, mas quando já pensa em fazer algo sendo acessível, a gente vê que não é trabalhoso. Perfeito. Na verdade, assim, você tem vários níveis, né, de atendimento. Eu sempre brinco que, assim, se você for focar no básico, o mínimo que você precisa fazer, você não tem muito esforço. É só você entender um pouquinho ali da codificação semântica, HTML. O problema do HTML também, por exemplo, que o HTML não é programação e ele é muito subestimado, né? Então, desenvolvedores, de fato, de linguagens de programação ali, acabam subestimando. HTML é fácil, tá? A sintaxe é fácil, mas você dominar a semântica é outro processo. E por que eu digo que isso é um problema? Porque a HTML é basicamente um limbo entre designer e desenvolvedor. Porque a gente está falando de arquitetura de informação. A gente não está falando de codificação, binários, né, 0 e 1, lógica, né, a gente está falando basicamente de organização de conteúdo. E aí que pega para o desenvolvedor, porque não é lógico. Eu não estou trabalhando com uma lógica, eu estou trabalhando com estrutura de informação. Só que, por outro lado, tem o designer que deveria conhecer, né? Eu brinco que HTML e CSS são linguagens para designers, né? E deveria conhecer. Só que o designer acredita que não foca, na maior parte dos momentos, né? Não foca muito em entender a codificação. E aí, por quê? Porque acha que é mais difícil, porque acha que é código, programação, e não é. E o que a gente tem no meio aqui? Um limbo. Então, são pouquíssimos profissionais que dominam, de fato, o HTML a ponto de ter uma facilidade no seu desenvolvimento e entregar coisas simples. Então, por isso que a gente tem muito erro de acessibilidade, porque a galera peca no básico da semântica, do HTML, da estrutura. E aí você tocou no ARIA, por exemplo. O ARIA, ele é importantíssimo, mas quando você já desenvolve a semântica, poxa, 80%, 90% do trabalho já está feito. O ARIA vai entrar em detalhes específicos, né? Sim. Não precisa sair metendo área label em tudo, né? Usa o label já semântico. E tem até um artigo muito legal do Jared Smith. O Jared Smith é um cara que ele tem a WebAIN, né, que é uma consultoria norte-americana ali, que traz muitos materiais muito legais, WEBAIN, para quem quiser pesquisar, né, WebAIN. E aí tem o Jared Smith, que é um dos criadores ali da WebAIN, organizadores, diretores, e ele tem um artigo que é muito legal. O artigo, ele é em inglês, né, mas para quem quiser procurar, por exemplo, procura por lipstick, né, de batom, em inglês, lipstick ARIA pig. Vai ser um dos primeiros artigos. Aí o que acontece? Depois eu passo o link para você, se você quiser compartilhar com o pessoal em algum lugar, né? Sim. E aí, deixa aí na descrição. O que é legal desse artigo? Ele fala assim, né? Ele tem Por que ele está falando? Ele fala assim, batom de acessibilidade e um porco de usabilidade. Ele fala assim, não importa o quanto de batom você passa num porco, ele vai continuar sendo um porco. Então, a analogia com a ARIA é assim, não importa o monte de ARIA que você meter no seu site. Se o seu site tiver uma usabilidade ruim, ele vai continuar sendo um site ruim, né? Uhum. Então, tem que tomar também cuidado com essas questões, porque o ARIA está lá, mas ele só deve ser usado quando realmente precisar ser utilizado, né? Uma das brincadeiras que o pessoal fala, né, é que a primeira regra do ARIA é não use ARIA. Porque a maior parte das coisas você realmente consegue resolver com a semântica, né? Com os atributos adequados ali do HTML. E o ARIA você vai usar quando você realmente quando for necessário realmente. Sim. Eu acho que eu uso mais em abas ou para falar que está expandido, né? No formulário eu procuro usar já o label direto, em vez de usar um area label. Sim, exatamente. Porque se você já tem a semântica natural do HTML, por que você vai trazer um item a mais que vai pesar na performance? Porque se você está falando de um item, um campo de formulário, ok. Mas às vezes você tem uma página com 10 campos, 15 campos, e aí tudo isso vai impactar na performance, né, do seu site. E performance também tem a ver com acessibilidade. Sim. Você pode, ou ainda que, mas o meu formulário eu não tenho o label visível. O placeholder já deixa acessível, não precisaria do area label.
Então, aí tem um outro ponto. Aí a gente, porque o que acontece? O placeholder, por exemplo, é um item que ele não pode ser substituto das labels. Porque o que acontece? Algumas combinações específicas de leitores de tela podem não ler necessariamente, né, o placeholder de forma adequada, mas de qualquer forma o placeholder ele é um complemento. Sim. Então, assim, idealmente falando, você tem a label que já é o que você precisa para o seu campo. Então o placeholder vai ser só como preencher o campo, né, como uma dica, né, uma dica do espaço. Então ela nunca vai ser substituto. O ideal mesmo, o mundo ideal, é você ter a label e caso seja um campo que você não precise ter a label visível, por exemplo, campos de busca. Normalmente, campos de busca, você não tem a label visível, mas ela precisa estar lá no código. Aí você usa técnicas de CSS para ocultar, né, a visibilidade dela. E o placeholder, ele também está lá. Ou seja, o placeholder, ele funciona, ele é uma redundância, na verdade, mas ele é muito importante, né, a gente não substituir um pelo outro. Na verdade, cada um tem a sua função. Sim. É interessante essa questão também do ocultamento, né? Que eu já cheguei a usar o Screen Reader Only lá do Bootstrap, que deixa o negócio oculto e só o leitor de tela que vai ler. Isso. Esse cenário, por exemplo, é muito importante para a gente utilizar quando você precisa evitar uma ambiguidade em botões na mesma tela. Quem usa bastante esse recurso, se você, por exemplo, fizer um teste, o site da Apple, né? Você entrar na home da página da Apple, você vai ver vários produtos da Apple, apple.com.br, né? Você vai ter lá diferentes produtos da Apple. E aí, sempre que tem os produtos, por exemplo, vai ter a foto do iPhone, e aí embaixo da foto do iPhone vai ter Saiba Mais e um botão comprar. Aí você vai ter o Apple Watch, Saiba Mais e comprar. O iPhone, o iPad, Saiba Mais e comprar. Só que assim, como você tem um monte de botão Saiba Mais e comprar na página, né, aí que entra esse texto oculto e é o interessante dele. Porque quando a pessoa está ouvindo os botões, na verdade ela sabe o que se refere ao botão. Ela não está simplesmente ouvindo Saiba Mais link ou comprar link. Ela ouve Saiba Mais sobre o iPhone 16. Saiba mais sobre o iPad Pro, né? E aí só que esse complemento ele não está visível na tela. Ele só está disponível para quem está usando um leitor de telas, por exemplo. Aí a gente começa a trabalhar uma verdadeira experiência das pessoas, né? Uma vez também eu já vi um lugar em que a pessoa usou o Alt e o title, né, na imagem, com o mesmo texto. E aí o leitor de tela ficava lendo duas vezes a mesma descrição. Perfeito. Eu achei isso desnecessário. Já tem o Alt, ou seja, o title é para quando a pessoa passar o mouse e ver, mas ela já pôs o Alt, aí o leitor de tela fica lendo os dois, ou então tira um deles. Perfeito. Não faz sentido, né? Você ter uma redundância nesse cenário, né? É como eu falei, é usar os atributos de forma adequada no momento que deve ser utilizado. Acho que o mais difícil é a galera entender a sintaxe correta do HTML, né? E assim, tem um ponto importante, né? Por exemplo, tem a documentação do HTML que ela é atualizada diariamente. Né? Então, por exemplo, eu precisei acessar ontem, né, a documentação do HTML e, por sinal, tinha corrido uma atualização ontem mesmo. Ela está o tempo todo sendo atualizada e eu acho que é uma boa fonte, né, para o pessoal consultar, né, a especificação original mesmo. Hoje, ela não é coordenada pelo W3C. Hoje tem um grupo de trabalho que é um grupo de trabalho específico formado, inclusive, pelas grandes empresas. A Apple, o Google, a Mozilla e a Microsoft são as 4 empresas que coordenam o grupo de trabalho de desenvolvimento do HTML, né? E isso tem muita gente que não sabe, né? Tem gente que ainda acha que é o W3C, mas não é. Ocorreu já uma mudança há muito tempo e são essas 4 empresas que comandam ali a organização da documentação. Tem um histórico, tem a explicação, né? Então, o site, por exemplo, da organização é WHAT
WG, watchwg.org, para quem quiser pesquisar de fato a documentação aí. É o melhor lugar, é a melhor fonte para entender a sintaxe correta, né? Sim. E você falou, né, que você também era um designer que programava, então você também sempre gostou dessa área do desenvolvimento, sempre mesclou os dois? Sim, aí tem uma história também interessante por conta disso, porque é o que eu falo dos momentos certos, na hora certas, né? Quando eu fiz o colegial técnico em processamento de dados, eu estava no terceiro colegial técnico, e aí o ano era 98, e a gente teve a Copa em 98, né? E uma das atividades que eu fiz na matéria de Visual Basic, de VB, era uma tabelinha da Copa. Então eu projetei a tabelinha da Copa tal, e o que acontece? O professor que eu tinha, eu nunca vou esquecer disso, o professor chamava Rochinha, né? Ele chegou para mim e falou assim: ô Salles, o pessoal me chama de Salles, né? Ô Salles, poxa, você fez a programação da tabelinha aqui perfeita e tal, mas você foi o único que se preocupou também com o layout, né? Você já ouviu falar do curso de desenho industrial? Eu nunca tinha ouvido falar, William. E aí, o que é interessante, nessa época, né, 98, a gente não tinha informações ali fáceis na internet, né, como tem hoje. E a gente tinha um material impresso, comprava na banca de jornal, chamava Guia Abril do Estudante. E aí eu peguei esse material, Guia Abril do Estudante, e fui pesquisar o tal do curso de desenho industrial. Pô, a gente está no terceiro colegial, está naquele momento que a gente ainda não sabe o que vai fazer da vida, eu estava na dúvida se eu fazia ciência da computação e etc. E aí quando eu peguei ali desenho industrial, eu comecei a ler, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Então acabei fazendo desenho industrial por conta disso. E, como eu falei, eu peguei o início da internet ali, o fato de eu ter me formado como designer e já ter essa percepção de programação me ajudou muito, né? Porque, pô, eu montei muito blog em WordPress, muito blog no Blogger, muito blog em lugares assim, e mexendo direto no código, no PHP e tudo mais. Então, isso me deu uma noção muito grande. Então, quando eu fui trabalhar com os projetos, né, maiores, assim, dentro das agências, dentro dos escritórios das empresas mais profissionais, assim, eu já tinha uma bagagem muito grande com relação a isso. E detalhe, eu não falava ainda de acessibilidade, né? Só muito para frente que eu fui falar, que falei em 2012, mas eu acho que essa bagagem inicial me ajudou demais, né? Por conta essa percepção, tanto do olhar técnico, quanto do olhar de design mesmo. Sim. É assim mesmo, né? Igual eu sou deficiente visual, mas gosto do front também, apesar de ser melhor no back, mas entender um pouco do front, CSS, um pouco dessas coisas assim me ajuda até a melhorar no front, no back também, e já conseguir programar no back-end, tendo em mente como vai ficar no front depois. Perfeito, perfeito. Qualquer noção que você tenha que está relacionada à sua atividade principal, ela vai te ajudar em algum momento, né? Você ter essa percepção, no mínimo para você conversar com as pessoas, né, das outras áreas, né? E isso te ajuda sempre. Eu sempre falo para o pessoal de design, né, entender no mínimo a lógica de programação. Vice-versa também. É interessante que a pessoa, a equipe que trabalha com desenvolvimento entenda o básico de design. Também não é para se tornar um designer, mas só para trocar ideias, né? Você conhecer o trabalho da pessoa que vai em algum momento trabalhar junto com você, é importante, né? Você ter uma percepção ali. E nessa questão da acessibilidade, né? Também igual você falando hoje, estão falando mais do tema por causa da lei e tudo. Mas em vez das empresas fazerem por causa da lei, porque tá obrigado a fazer, né? Sempre comenta aqui também que se as empresas deixassem as coisas acessíveis, elas também têm mais clientes, né? Mais gente para consumir. Porque eu acho que elas não se preocupavam em deixar as coisas acessíveis por não achar que a gente era cliente em potencial, né? E tem várias histórias com relação a isso, Ilha, que eu passei, porque vou dar um exemplo, né, em empresas de grande mesmo, né, eu peguei coordenador questionando assim, mas cego tem cartão de crédito? Sabe? Tipo, coisas absurdas, né, só que se você parar para analisar friamente, faz sentido a pessoa ter essa dúvida, porque
talvez a pessoa nunca conviveu, né, com uma pessoa com deficiência e não tem essa noção. E imagina que a pessoa com deficiência sempre é dependente, né, das outras, né? E por quê? Porque criou-se um estereótipo com relação a isso, né? Então é por isso que é importante a gente, quando a gente fala da convivência, que eu falei no início da minha carreira que eu convivi com uma pessoa ali ao meu lado, né, com o Marlon Brandão, e foi muito interessante essa convivência, porque isso se tornou natural. Eu acredito que se eu não tivesse tido a convivência lá no passado, lá atrás, talvez eu não teria me tornado o profissional que eu me tornei hoje, né? Então, essa questão da convivência é importante. Aí, quando você associa com essa questão das empresas no geral, por exemplo, a diretoria, quem paga, né? Quem é o stakeholder, os diretores, né? Quem está investindo, o investidor, ele precisa ter uma argumentação. E aí, se você está numa empresa que as pessoas também não têm um argumento para levar, né, para a diretoria, acaba ficando complicado. Então, não adianta a gente também falar assim, reclamar que a diretoria não investe, né? Só que ela está sabendo o porquê, né? Ela está recebendo a informação correta, e isso também acaba complicando. Hoje eu percebo claramente, hoje com a minha empresa, né, Tudo é Acessibilidade, eu converso com outras empresas e eu tenho uma facilidade enorme nessa questão da argumentação, muito por conta dessa vivência, né? Tipo, de ter passado muito tempo quebrando a cabeça, poxa, como é que eu atinjo, né, a pessoa? A pessoa que trabalha com acessibilidade, William, ela não tem como você fugir da politicagem, né? Porque, assim, você vive num mundo que você precisa defender as suas ideias. E até mesmo para você quer arrumar uma namorada nova. Poxa, você vai ter que convencer a namorada que você é uma pessoa ideal para ela, certo? Então, assim, se a gente fizer uma analogia com isso, é a mesma coisa, um projeto. Pô, ninguém vai investir numa ideia, num projeto, se não conhecer. E para isso você vai ter que ter um poder de argumentação para convencer a pessoa. Com acessibilidade é a mesma coisa. Se você não tiver o poder de argumentação para explicar que o foco não é apenas para pessoas com deficiência, você vai focar na qualidade do produto, no contexto geral, né, e uma série de outras questões, você vai ter uma dificuldade para a galera investir tempo, investir em treinamento da equipe, né, e outros fatores também. E o que você faz hoje com a Tudo é Acessibilidade? Que tipo de atividades você desempenha? Então, a gente trabalha principalmente com a capacitação de equipes. Então, o meu foco é a capacitação em primeiro lugar. Então, eu capacito times de desenvolvimento, times de design, times de negócios e qualquer área da equipe, tá, que a empresa quiser. Vou dar um exemplo que aconteceu com um dos nossos clientes, né? A Globo é um dos nossos clientes. E aí eu já fiz a capacitação de 11 equipes diferentes, de turmas diferentes, de áreas diferentes. Aí, o que aconteceu? Teve uma capacitação que rolou para a equipe do Globoplay, que é um dos produtos da Globo. E foi muito interessante que o time chegou para mim e falou assim: Salles, a gente já está desenvolvendo os produtos de forma melhor, né? Então agora a gente precisa entender como tem uma questão fundamental aqui para fazer um treinamento para a equipe de atendimento ao cliente, né? Você faria um treinamento para a equipe? Eu falei, poxa, legal, né? Muito bacana, vamos fazer. E eu montei um treinamento para a equipe de atendimento ao cliente, e o que é interessante aqui? Não foi uma iniciativa minha que eu sugeri para eles. Não, eles perceberam a necessidade por conta do desenvolvimento ali aprofundado e já perceberam que, tendo um produto mais acessível, vai fazer com que a central de atendimento receba um público que normalmente a central não está acostumada a receber. Então, foi um processo natural de acontecer isso. Então, a gente faz a capacitação de diferentes times, e aí eu faço também a auditoria de jornadas, né? Eu não faço avaliação, não é que eu não faço. Se a pessoa chegar para mim e falar, Salles, a gente quer fazer a avaliação do nosso portal inteiro, tá? Do meu site inteiro. Só que alguns sites, principalmente, vamos pensar, acabei de dar o exemplo da Globo.
são gigantescos, né? Então é humanamente impossível você validar todas as telas e tudo mais. Então o que a gente faz? A gente faz avaliação de jornadas específicas, né, dentro do site do projeto. A partir das jornadas, a gente já consegue ter um mapeamento e aí você vai evoluindo. E por fim, eu disponibilizo também a consultoria em horas, né? Então, porque é utopia achar que a galera que vai fazer o treinamento já vai sair fazendo, não vai, né? Mas aí eu disponibilizo horas para as empresas que querem contratar e eu faço esse papel ali de especialista em acessibilidade dentro da empresa. Só que eu não trabalho com alocação de pessoas, nada disso. O meu foco assim, é disponibilizar horas. E se a pessoa precisa, ela entra em contato e aciona, como se fosse uma pessoa que está ali, o Porto Seguro, né? E no momento certo a pessoa me aciona. Então essas 3 atividades são as principais hoje que a gente faz aqui na empresa. Sim. Pô, legal, né? Eu, como um PCD, eu fico feliz de verdade de ver iniciativas como essa sua, né? Ver que tem pessoas que realmente se preocupam com esse público. Sim, e eu falo, você tocou no ponto anterior, que era questão de negócios. E, William, a gente tem que enxergar também como negócio, não tem como fugir dessa questão, né? Porque não é altruísmo, né? A gente não está fazendo favor para ninguém. Você está melhorando a qualidade do produto. Você lidar com acessibilidade, as empresas precisam ter essa percepção. Eu não estou fazendo favor, eu não estou cumprindo cota. Eu estou melhorando o design do meu produto, o design de interação, a interação humano-computador, o conteúdo propriamente dito, né, a forma de se comunicar. Por quê? Porque quando você lida com acessibilidade, você tem que pensar nisso também. Não é só o técnico, não é só o código, né? É o texto, né? Como que aquele texto está sendo interpretado. Vou dar um exemplo prático. A gente está agora gravando um podcast. É diferente se a gente estivesse fazendo uma gravação de vídeo, por exemplo. Né? Porque o conteúdo, o audiovisual, ele é diferente do apenas áudio. Né? Uma comunicação que a empresa faz para a televisão é diferente da comunicação que a empresa faz para o rádio, por exemplo. Né? Então, quando você entende isso, aí, por exemplo, o leitor de telas. Poxa, o leitor de telas não está mostrando visualmente as informações, ela está passando, né, a informação textual. Então você tem que ter uma preocupação maior com o seu texto. E quando você se preocupa com o seu texto, automaticamente você está se preocupando com a qualidade da informação que está sendo transmitida. Só que aí entra aqui no processo que eu falei de argumentação. Então, quando as empresas começam a perceber isso, o negócio começa a evoluir de uma forma muito significativa. Então, meio que se tornou minha paixão, literalmente, o tema, porque, assim, eu uni tudo o que eu aprendi na vida, né? Tipo, a parte de desenvolvimento eu trabalho com isso, a parte de design eu trabalho com isso, a parte de conteúdo eu trabalho com isso. Então, a acessibilidade, eu sempre digo que ela é um guarda-chuva, literalmente, né, que você consegue expandir para todos os cenários. O nome da minha empresa, Tudo é Acessibilidade, não foi à toa, né, porque realmente dá para a gente encaixar acessibilidade em tudo que você quiser, literalmente. Sim. Eu foco mais na acessibilidade, na questão do deficiente visual, por ser a minha realidade, mas existem várias outras necessidades aí que precisam de acessibilidade, até mesmo idoso, né, como a convidada aqui já falou. O pessoal não tá parando para pensar que um dia o Brasil vai ser um país só de idoso, porque tá todo mundo ficando velho e não tá nascendo muita gente. Perfeito, eu me tornei já a pessoa que usa 2 óculos, um para perto e outro para longe. Então, e aí você começa a perceber com você mesmo, né, algumas dificuldades. Eu tenho diabetes, né, fatalmente eu vou ter algumas outras complicações, né? Não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? Então, as pessoas precisam ter mais consciência com relação a isso. Só que, sendo o mais direto possível, William, a gente, no geral,
a gente só se preocupa quando acontece, né? Sim. Tipo, então, por exemplo, você, sei lá, eu não tenho uma rotina diária de ir na academia, por exemplo, mas eu deveria. Só que quando a gente começa a ter algumas complicações, né, de saúde, aí é que você vai correr atrás, né? Então, com a acessibilidade não é muito diferente, sabe? Por mais que as pessoas saibam da importância, né, no geral, quem se preocupa mais é quem passa por uma situação específica. É o que eu falo no meu caso. Se eu não tivesse passado por aquela porrada lá no início lá do projeto, talvez eu não teria dado a atenção que eu precisava dar no tema, sabe? Então, queiramos ou não, né, às vezes algumas pessoas funcionam meio que na base da porrada, né? Sim. Como eu mencionei que também nem foi o meu caso. Se eu nunca tivesse perdido a visão, mesmo sendo só um baixa visão e não me tornasse um usuário de leitor de tela, eu nunca ia imaginar o quantas coisas são inacessíveis e estudar sobre o tema, né? Perfeito, perfeito. A gente precisa ter essa às vezes tem que acontecer alguma coisa, né? Tipo, senão eu gosto de fazer as analogias, você já deve ter percebido, né? Tipo, o cinto de segurança, né? As pessoas usam porque tem multa. Se não tivesse multa, cara, tava todo mundo ainda. Sim. E até nessa questão da acessibilidade, teve um caso, né? Que ficou famoso lá da empresa que foi multada em não sei quantos milhões aí nessa questão de acessibilidade. Tem vários. Tem o caso da Beyoncé. O site da Beyoncé foi multado porque não trazia acessibilidade adequada. A Domino's Pizza, né? Tipo, esse caso da Domino's mesmo, esse, que né? ficou bem conhecido. Então, o da Domino's eu acho que é um dos mais clássicos, mas por que se tornou clássico esse caso? Porque o problema foi diferente. Qual que é? Se eu não me engano, o nome da pessoa é Guilhermo Robles. Eu tenho quase certeza que é esse caso. E aí ele teve problemas de acessar, de comprar uma pizza, e entrou com uma solicitação lá na pizzaria e tal, e eles não resolveram o problema. E aí ele processou a empresa. Só que o que acontece? A Domino's ficou tentando provar na justiça que eles não precisavam ter o site acessível, porque na época que foi feita a solicitação não havia legislação. É um caso totalmente absurdo, porque o valor que eles gastaram como advogados, eles tinham feito a capacitação da equipe, tinham produzido o site acessível, picuinha de alguém lá, sabe? Mas enfim, acabou se tornando um caso bem emblemático mesmo. Sim, a pizza mais cara da história. A pizza mais cara da história, exatamente isso. E tem até um contra-exemplo também, um exemplo positivo. Aconteceu com uma amiga minha, que ela ia comprar um doce lá na loja perto da casa dela, só que o site estava inacessível, né? Então ela só ligou para lá para falar que estava inacessível. Ela falou, não vou conseguir comprar tudo. E ela tinha até desistido de comprar. Mas aí quando a moça da loja falou, então, o que você acha que a gente poderia fazer para deixar ele mais acessível, para vocês conseguirem comprar? Ela falou, aí que quando ela falou isso, ela me ganhou. Aí eu quis comprar o doce na hora. Tá vendo só? Às vezes, isso é interessante, sabe? Tipo, tratar o cliente da forma como o cliente precisa ser tratado não é muito difícil, né? Só que, infelizmente, tem pessoas que não nasceram para lidar com o público, assim. Por outro lado, tem outras que sim, né? Sim. E que a loja tá lá, a empresa ganha X por mês, mas se ela deixar acessível, pode ganhar muito mais, porque só de cegos falando quantos deficientes visuais milhões deve ter só aqui no Brasil que seriam possíveis compradores aí do produto, e eles perdendo dinheiro por se contentar em atingir só o público que eles já atingem. Exato, exatamente isso. Eu até brinco aqui, né, citando nomes, né, que igual a Shopee não é muito acessível, né, não dá pra comprar lá, mas a Amazon aí eu brinco, né, então eu vou dar meu dinheiro lá na Amazon, já que a Amazon quer o meu dinheiro e a Shopee não. Perfeito, exatamente, vou dar o dinheiro a quem quer me atender. Sim, já que para eles meu dinheiro não vale. Sim.
Ó, tem que pensar dessa forma, assim. A gente tem números, tem estatísticas, tem dados, mas é o que eu falei. Infelizmente, ainda tem uma questão do estereótipo, né? Então, enquanto algumas empresas não removerem esse estereótipo, eu brinco que eu tenho dois problemas. Eu tenho dois processos. Um é explicar o que de fato é acessibilidade e o outro aplicar, né? Ensinar o pessoal a aplicar. Que tudo também é questão de cultura, né? Nossa sociedade, infelizmente, ainda não tem uma cultura muito forte de acessibilidade, tudo. Mesmo que hoje está se falando do tema, mas ainda não é algo que se tornou cultural. Pensando na área de tecnologia, por exemplo, nas faculdades, do desenvolvimento, não deveria ter uma disciplina, uma cadeira para abordar acessibilidade, e não tem muito. Você tocou num ponto legal, William, porque assim, eu não me recordo, por exemplo, eu sempre falo isso, eu não me recordo de nenhum professor meu na época do colégio, nenhum professor meu na época da faculdade ter mencionado acessibilidade, sabe? Tipo, e hoje em dia a gente tem uma ou outra instituição, né, tendo as matérias. Eu dei aula já em algumas instituições, a Convite, né, a FIAP, a SPM, a PUC do Rio Grande do Sul, só que ainda assim é pontual, né, não é uma grade específica falando do tema, né, então é muito difícil. Eu já vi alguns cursos, né, começando e tendo isso, mas ainda não tem. E tem outro problema, né, os professores, as professoras que estão lecionando a matéria, também é difícil você ter uma especialização tão grande, né? Então, por exemplo, quando eu falo de design propriamente dito, poxa, existem centenas de professores de design que vão explicar como precisaria. Agora, quando eu foco na acessibilidade, não tem. Aí a gente diminui muito a quantidade de profissionais possíveis para lecionar da forma como deveria, né? Então tem esse problema também. Então as duas pontas, né? Tem um projeto que eu desenvolvi pela minha empresa, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o Carreiras em Acessibilidade. Então o site é carreirasemacessibilidade.com. E o que eu fiz nesse projeto? Eu coloco 3 pontos principais: o nível de maturidade que as empresas podem chegar, né, a qualificação profissional de cada área. Por exemplo, o que um desenvolvedor front-end precisa conhecer para lidar bem com a acessibilidade. Aí, o que um UI designer precisa conhecer, o que um UX designer precisa conhecer, né? E eu coloquei vários cargos e funções lá no site, não estou lembrando agora de cabeça de todos, mas tem muitos mesmo lá, e aí eu fui colocando pontualmente o que a pessoa precisa conhecer. E esse projeto ele tem esse intuito de fazer com que as pessoas façam uma autoanálise, façam um autoconhecimento, falam assim, poxa, eu não conheço isso, então é por aqui que eu preciso começar a estudar, né? E é o que eu falo, você falou do processo cultural, né? Mas eu digo que, aliado ao processo cultural, a gente fala de um processo geracional, porque não é não necessariamente vai ser as pessoas que estão estudando agora que vão ajudar, né? Essas pessoas que estão estudando agora talvez ajude as pessoas que vêm daqui para frente, né? Então, quem vem depois da gente, né? E a gente tem que ter essa consciência, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, não é algo rápido que vai ser assimilado, e se fizer bem feito, as próximas gerações vão ser beneficiadas tanto com profissionais bons quanto com produtos melhores, né? Assim como hoje eu já colho os frutos das pessoas que lutaram isso antes de mim e talvez não viram nem isso se concretizar, mas hoje estou colhendo aí o fruto do trabalho dessas pessoas. Perfeito, exatamente. Que igual hoje a gente vê pela acessibilidade em jogos, né? Eu conversei aqui com o Uzi, que joga videogame, é deficiente visual. Ele fez o gameplay de The Last of Us no canal dele, conseguiu jogar o jogo inteiro, sozinho, sendo cego, porque a Naughty Dog se preocupou em deixar o jogo acessível. Se as outras empresas fizessem o mesmo, olha quanto elas estariam faturando. Muito legal ver isso, né? Tipo, você vê a galera conseguindo, né, ter autonomia, né, sem depender de ninguém. Isso é legal. A indústria dos games, no geral,
tem muitos materiais. Eu não sei se você já ouviu falar do Game Accessibility Guidelines. Não. Então, é gameaccessibilityguidelines.com o site. Ó, te passando vários links, depois eu tenho que te passar vários. Esse site Game Accessibility Guidelines, ele pensa numa WCAG para jogos, por exemplo, tá? Não é uma WCAG, tá? Não é igual. Mas pensa assim, porque aí lá você consegue ter uma planilha, e o que é legal? A planilha, ela mostra recursos básicos, recursos intermediários e recursos avançados para jogos, né? E aí é legal que cada um dos recursos que ele apresenta lá, ele associa com o jogo. Este recurso tem no jogo tal, este recurso tem no jogo tal. E é muito bacana, tipo, a indústria dos games no geral tá muito mais avançada ali. Sim. Só que tem alguns que acabam perdendo, assim, oportunidades. Que o pessoal aqui que acompanha o podcast já sabe, né, que eu sou muito fã de Harry Potter, né? E eu queria jogar o Hogwarts Legacy, só que ele não é acessível. E o que é irônico é que tem um personagem no jogo que é cego. E olha só a chance que eles perderam, né? Tipo, colocar uma representatividade no jogo, deixar ele acessível e perderam isso. Perfeito. Eu acho que assim, nessas histórias sempre tem assim, alguém na mesa levantou a mão e falou, e outro alguém falou assim, cara, a gente não vai perder tempo com isso agora, sabe? Só que depois que foi lançado, né, aí bate o arrependimento ali, podia ter feito e tal, mas enfim, podia, né? Podia. É até interessante o que você falou, né? A pessoa fala, não vamos ver isso agora, que é justamente com a convidada aqui, que já teve aqui, né? A Isa Gardenia, ela fala, né, que acessibilidade nunca é bug, né? Acessibilidade é sempre um veja bem. Exato. Se a acessibilidade parou, não passou lá no set, tá bom, joga pra produção, depois a gente vê isso. Depois, e o depois nunca chega, né? Esse é o problema. Porque se eu depois chegasse, ainda ia, né? Mas... Quando é bug, não vamos jogar pra produção, não, vamos corrigir isso. Não, é falha de acessibilidade, não. A gente já tem que jogar isso pra produção, não dá pra adiar, vamos ver depois. É um veja bem, né? Exato. Nunca é bug. E aí vai passando e o negócio não arruma porque não tá danificando em nada o projeto. Exato, exatamente isso. E, cara, caminhando aqui pro nosso final, gostei bastante aqui da nossa conversa. Espero que você tenha gostado também. Já fica feito aqui o convite para você voltar mais vezes, né? Que esse é um assunto que rende bastante. Não, sem dúvida. Eu acho que é o que eu falei no início, né? Eu sou suspeito para falar de acessibilidade, porque eu vivo a acessibilidade diariamente, né? Eu criando projetos, capacitando as pessoas, e sempre que tem essa oportunidade de trocar ideias, a gente precisa espalhar a palavra, né? Essa é a real. E aí é muito bacana, né? E eu fiquei feliz também com o seu convite. Falo assim, cara, esse tipo de convite, né? Apesar da gente estar na correria do dia a dia, eu falo, não, aqui eu tenho que dar uma encaixada aqui, esse tem que conversar. Pô, cara, obrigado, me sinto honrado. E essa é uma experiência também nova para mim, poder conversar com outras pessoas, com outros deficientes visuais, pessoas de outras deficiências também, entender todos os capacitismos que eles passam e divulgar cada vez mais esse tema da acessibilidade e ver as outras pessoas que estiverem ouvindo, ver, né, que a gente tem vida, que a gente usa computador, usa um celular e tudo que a gente só quer uma coisa acessível para usar. É o mínimo, né? Você não tá pedindo nada demais. Esse é o problema. Você não tá pedindo nada além do mínimo. Sim. E uma pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento para os convidados é a respeito dos hobbies, né? Para aprender mais sobre os hobbies das pessoas. E aí, o que você curte fazer aí nos seus momentos para relaxar, quando você não está trabalhando, não quer ver nada a respeito de acessibilidade, só quer relaxar, o que você curte fazer? Cara, o hobby, eu tenho dois tipos de hobby, né? Um que é o básico, que eu acho que a maioria das pessoas tem, e porque é o mais barato, que é assistir séries, né? Então eu gosto bastante de assistir séries, e eu assisto de todo tipo de série, né? Agora eu estou assistindo atualmente a segunda temporada de Ruptura, né, na Apple TV, mas eu assisto o que você imaginar, eu gosto de tudo, né? E principalmente série policial, série de ficção e tudo mais. Agora, o hobby caro, que esse eu não tenho
Eu gosto muito, mas eu não tenho espaço, né? É ferromodelismo, né? Tipo, as miniaturas de trem, essas coisas, né? Quando eu era criança eu tive ferrorama, e hoje eu gosto bastante dessas miniaturas. Eu já fui no. Eu gosto de visitar os lugares que tem, né? E um outro é montanhas russas, né? Que está relacionado aos trens, né? Tipo, eu sou aficionado por montanha russa. Eu cheguei a ter um blog no passado de montanhas russas. Eu tenho um mapinha na minha sala, no meu quarto, né? Com os pontos, as montanhas russas que eu ainda quero conhecer antes de morrer, né? Tipo, no mundo todo, assim. Então, as minhas viagens são atreladas a isso. Tipo, eu vou fazer uma viagem, mas eu preciso saber se vai ter um parque perto, se vai ter a montanha russa que eu quero ir perto, né? Então, só que esse é o caro, é só de vez em quando. Agora o do dia a dia mesmo é séries e filmes mesmo. Eu também tenho esse hobby mais barato, né? Assistir um filme, a série, ainda mais porque agora tá tendo mais coisas com audiodescrição, né? Então eu posso curtir um filme, uma série como todo mundo. Perfeito. É isso que eu ia falar, né? Agora tem essa possibilidade, né, da audiodescrição, ajuda demais. É o que eu falo, o advento da tecnologia, né? Ela tá vindo, mas também o interesse de algumas empresas. É que também no caso do audiovisual tem a legislação também, né? Tipo, infelizmente é aquele negócio, se não doer do bolso, né, as empresas não vão fazer. Sim. E é o que ainda é uma porcentagem pequena de todo o catálogo do streaming, assim, que tem audiodescrição. A maioria ainda tá sem, Sim. né? Mas já tem algumas coisas lá que dá pra assistir. Sim, imagino que sim. Já ajuda bastante. Agora eu vou até aproveitar e tirar uma dúvida com você, William. Vou aproveitar. Agora eu vou fazer uma pergunta, na verdade. Opa! Com relação às tecnologias disponíveis para audiodescrição, você já usou alguma? Por exemplo, aquelas que você instala no celular e tudo mais? Sabe aquelas tecnologias que você instala e aí você vai no cinema, ele sincroniza? O Movie Reading. Isso. Eu até ia falar sobre... Ainda não cheguei a usar, mas tenho vontade, né, de que... Outros amigos cegos já falaram, né, que você vai no cinema, você consegue sincronizar, né, o aplicativo com o filme e assistir. Você pode ir com outra pessoa, você bota um fone lá, só você vai escutar a audiodescrição. Sim, exatamente isso. Porque eu achei interessante. Eu já testei também, né? Mas eu nunca assisti um filme inteiro, né, com o recurso. Mas eu já vi trechos, já vi pedaços. E é o que eu falo, né? Assim, de pouquinho em pouquinho as coisas vêm acontecendo, né? Só que não na velocidade que a gente gostaria, né? Mas vem acontecendo. Sim. Porque como eu já contei também isso aqui no podcast, né, várias vezes, apesar de eu ter perdido minha visão em 2018, eu só tomei vergonha para ir atrás da reabilitação agora, né? Passei meu momento de luto, e aí agora que eu vou receber o treinamento de bengala, tudo para poder andar sozinho. E aí pretendo ir no cinema, tirar o atraso, assistir filmes e utilizar esses recursos. Quanto tempo, William, você perdeu a visão? Há quanto tempo? Vai fazer 7 anos, né? Foi em 2018. Eu tenho, né, retinose pigmentar, então eu sempre fui baixa visão, mas conseguia andar sozinho, consegui terminar a escola, tudo. À noite era ruim, né? Não enxergava bem à noite, mas de dia era tranquilo. Só por ser uma doença degenerativa, né? Ela foi diminuindo. Até quando eu percebi, já não tava vendo mais, tudo embaçado. E aí é aquela fase, né, de se isolar dentro de casa, achar que não ia poder mais sair, a depender das pessoas pro resto da vida. O que eu ganhei mais autonomia foi no computador e no celular, graças a essas tecnologias assistivas, né? Mas era a única coisa em que eu tinha autonomia. Não podia andar em nenhum outro lugar, né? Convivendo agora com outros cegos, conversando, me encorajei e tô indo na Fundação da Urina de São Paulo. Muito interessante assim também as histórias. Eu convivo também com muitas pessoas, diferentes tipos de deficiência, mas sempre que eu ouço as histórias assim, né, eu falo, cara, é um processo para todo mundo, né? Sim. E não é só para a pessoa também, né? As pessoas que estão envolvidas, estão à nossa volta. Sim. E muitos já me falaram assim, não fica pensando que você demorou demais, não, que cada um tem o seu tempo, uns aceitam mais rápido, outros vai mais devagar. Você tem que passar o seu luto até estar preparado e não. Agora vou correr atrás.
como você falou, né? Vem a necessidade também. Tipo, hoje eu tenho os meus pais, eles não vão estar aqui para sempre aí. Então eu tenho que já começar a correr atrás e fazer alguma coisa também para ganhar essa independência também. Sim, entendo. É bem complicado, é difícil, porque é o tipo de coisa, porque assim, por mais que eu fale sobre isso, por mais Sim. eu não tenho como estar no lugar, né? Não, é o tal da empatia, né? Eu falo pra galera que a empatia, nossa, sempre vai ser seletiva, né? E o melhor do que a empatia é a alteridade. Né? Tipo, porque a alteridade ela faz com que a gente compreenda que as pessoas são diferentes. E independentemente da circunstância, né, do porquê há essa diferença, as pessoas são diferentes, ponto. Né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil, né, lidar com algumas situações, né, da convivência, mas é um processo difícil, sim. Sim. Igual eu até já achei que, por exemplo, para quem já nasceu sem enxergar, já nasceu cego, que o processo era mais fácil, mas já conversei com pessoas assim que falou mesmo para elas teve o seu tempo também, assim, de aceitação, de aquela coisa de porque eu não sou como as outras pessoas, tudo. Então, às vezes a gente acha que é mais fácil, mas todo mundo acha que tem aquele seu tempo assim de rebeldia até aceitar as coisas. Perfeito, exatamente, exatamente. É um processo único, né, para cada pessoa. Mas, cara, obrigado. Obrigado mesmo. Gostei da conversa. Gente, eu vou deixar todos os links aí na descrição. Vão lá seguir o Marcelo, conhecer o trabalho dele. Acessem lá o Tudo é Acessibilidade. Ele ainda está um pouco em construção, né? Eu li o texto que você fez lá a respeito do ponto, mas logo vai estar pronto, né? O site da minha empresa, eu deixei ele do jeito que ele, quando eu abri a empresa em 2022, do jeito que eu abri a empresa tá lá ainda, porque assim, a gente tem que priorizar. A priorização é os clientes, né? Atender os clientes. Mas em algum momento eu vou atualizar o site. Só que os projetos, né, que a gente tem aqui estão acontecendo. Então, eu já mandei para o seu e-mail já os links que eu mencionei aqui hoje. Né? Então, os projetos da Tudo, tem a Academia de Acessibilidade também, que a gente vai lançar, que a gente já lançou, né? E lá eu tenho várias ferramentas que eu disponibilizei. Então, eu deixei esse link para você. Academia de Acessibilidade, o guia wcag.com, o Carreiras de Acessibilidade que eu acabei de falar. Mas em breve o site da empresa vai estar pronto também. Sim. O ponto vai passar a ser um traço. Exato, exatamente. Mas o importante também é o trabalho está sendo feito, né? Perfeito. E aí, ajudando a propagar mais a acessibilidade. O trabalho está sendo feito, isso é o que importa. E é isso, gente. Se vocês gostaram aí do podcast, desse bate-papo, assistiu até aqui e ainda não deixou o seu like, deixa o like aí, que você sabe que é assim que o YouTube funciona, né? É a forma de saber que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você quer que eu traga o Marcelo aqui mais vezes, mas como eu sempre falo aqui, se vocês não quiserem, eu vou trazer assim mesmo, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Mas, brincadeiras à parte, comentem aí o que vocês estão achando desse projeto, né? Deixem sugestões de convidados aí, não é garantia que eu vá conseguir trazer, mas prometo ir atrás da pessoa aí e fazer o convite. Se você é novo por aqui também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, confira aí os demais episódios, a gente vai conversar aqui com muita gente bacana, igual o Marcelo, e confira as minhas demais playlists, né? Além do podcast, eu tenho aqui o meu conteúdo de programação acessível também, né? Meus conteúdos de PHP, HTML, JavaScript. Às vezes você é deficiente visual também, quer entrar nesse ramo e achava que não é possível programar sendo cego, dá uma conferida nas minhas playlists que você vai ver que é, e quem sabe elas não te ajudam. E compartilha também, né, os conteúdos aqui do canal com as pessoas, vamos fazer esse conteúdo chegar mais longe. Se você estiver ouvindo esse episódio aqui pelo Spotify, o link do canal do YouTube tá aí na descrição do episódio, dá uma conferida lá depois. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, gente.